Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Olá, boa tarde, são 4h07. Sextou e o Arena está no ar, aqui na CBN 99.1 e também através do nosso canal no YouTube CBN Campinas. Acesse, você vai assistir o programa, ouvir todas as baboseiras que falamos, mas com imagem. Então, se você estiver participando do YouTube, participe também do chat, mande sua mensagem, participe conosco. O Arena está no ar e, como você percebeu, Eliel Almeida está ausente. De novo. A frase Esses miris também não sexta-feira, né? E Eliel Almeida na mesma frase não combina. Mas hoje ele está ouvindo, então a gente tem que falar a verdade. O Eliel, ele tá com um probleminha, né? Probleminha de saúde, tá bem, todo mundo pode ficar tranquilo. Falou demais durante toda a semana, deu aquela tradicional infeccionada na garganta, mas em breve, acho que até pra quinta, quarta da semana que vem, ele já deve estar bem, ele já deve estar recuperado. Ele já tá aqui usando aquele remedinho que pinga na garganta. Isso, própolis. Isso. Ele tá usando própolis na garganta, gengibre, para retornar o mais rápido possível no comando desse programa. E hoje estou na companhia de celebridades. Sem dúvida. Assim. Celebridades do rádio esportivo brasileiro e mundial. Tudo bem, Fábio Scheibe? Tudo bom, Lupi, tudo tranquilo, cara. Hoje tem a volta da macaquinha, né? Que isso? Ufa, né? Ufa! O outro já fica. 7h da noite contra o Atlético Goianiense, lá em Campinas. No bairro de Campinas. Obrigado. No bairro de Campinas. Lá em Goiânia. Graças a Deus voltou a Série B, né, Carlão? Graças a Deus. A Série B ela é sensacional. Ontem você acompanhou, né? Sport Recife Juventude. Sport Juventude. O Sport vai subir com o pé nas costas. Wagner Love, vovô garoto. É, jogando muito, fininho, compenetrado. O Sport vai subir com o pé nas costas. Mas hoje tem, né? Gostei, a macaquinha, a nega véia, a veterana. Ela estará em campo hoje contra o Atlético Goianiense. Já dizia mestre Vadão, que saudade que eu tenho de Vadão. O futebol ele é maravilhoso. Ele te proporciona conhecer lugares sensacionais, hotéis maravilhosos, aviões, pessoas importantes. E o que atrapalha é o jogo. O que o Vadão falava? Que saudade? Não, eu tenho saudades do Vadão. Ele falava, o que atrapalha é o jogo. O futebol te proporciona coisas maravilhosas. O Fábio Scheibe, ele tem saudade ele tem saudade das ex. De todas. É verdade. Quem tem saudade de... Não. E olha só que ele tá fazendo parte. Que saudade de ex, ele tá Viola doce, né? Viola doce. Viola doce, hein, Viola doce. Meu Deus. Uma hora vai essa música, hein? Cara, se ele tivesse lá, pô, com essa latinha, com esse porte físico, ele rasga o protocolo. Você imagina? Imagina se tivesse um layout bacana, né? Não, vamos homenagear um menino aqui. Sexta-feira passada, uma hora dessa, hein? Vamos homenagear um menino amigo nosso. Se tivesse a latinha de Felipe Diniz do Sport TV. Nossa. Pelo amor Brilhava na noite, Nossa, mãe, tocando essa viola que ele toca. Coisa linda. Meu Deus. Ô, Rafael, Boa eu tarde. vou precisar de uma ajuda sua também, Ajudo. porque você é um cara que conhece muito bem a cidade. Ajuda. Porque hoje, qual é a nossa enquete? Qual é a nossa participação Qual é, Antônio por Lu? parte do ouvinte? Amanhã, dia 24 de junho. Certo. Dia 24 de junho, dia de São João. Dia de São Dia João. de festa junina. Olha, sem Amanhã, dúvida. sim, é o tradicional dia Amanhã é das aniversário do meu festas velho, cara. juninas. É mesmo? Olha, é, que boa. 19 anos. Tá novo. Tá novo. Então hoje é o seguinte, o ouvinte vai indicar uma festa junina Boa. bacana, mas uma festa junina legal, Nesse para que a fim de gente semana. possa marcar presença. Sim. Então é o seguinte, hoje é o dia de divulgar a sua festa junina. Claro, a festa junina que é aberta ao público, porque a gente vai falar, não vai É, vai fazer o falar quê? da minha empresa que vai acontecer na chácara tal, endereço tal. Um apoio de Aí vai em peso a galera, né? Então é o seguinte, indique uma festa junina para Boa. amanhã.
Festa do Divino. E quem sabe a gente pode marcar presença, porque amanhã nós estamos de folga, né? Hoje tem Folga. ponte, domingo tem domingão, bugre, domingão. amanhã agenda livre, certo? Agora, falando, a gente tava brincando aqui, mas a gente falou sério. Eu vou me solidarizar com o Eliel Almeida. Cara, eu tenho um problema crônico de dor de garganta. É insuportável. Insuportável. É um negócio, meu Deus do céu. Eu já tive 2 vezes pra operar. Uma eu era pequerrucho ainda, com 6, 7 aninhos. Minha mãe ficou com dó. E no dia de passar a faca, ela não vai. Não vai. E a outra eu já estava com cirurgia praticamente marcada, veio a pandemia. Eu acho que é melhor não fazer, cara. outra cirurgia que eu fiquei com dó e minha mãe não deixou. Ô, Lupi, você tá falando que é amanhã da celebração do Essa dia de São mesmo. João, e hoje, dia 23 de junho, é um dia muito importante também. Por quê? É o dia do atleta olímpico, viu? Opa! Dia do atleta olímpico. Então, o pessoal também Você pode tem que mandar aí celebrar qual é o atleta, grande né? atleta olímpico brasileiro. É verdade. Pode ser boa, também? Boa. Você Veio- topa? Veio Joaquim Cruz, veio Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Que ganhou Vanderlei a medalha. Cordeiro de Lima. Oscar Schmidt. Meu senhor, monstro A equipe de vôlei também, campeão em 92. Sim. Em 2004 também. Me fugiu o nome da agora, medalhista do... Mauro Zagueiro do Imagem. Santos. Não, do caiaque lá, Mauro como é que ele Imagem. chama? O... Baianinho, bom Shake, baiano. Shake. o forte ali. Não. Ele corre o pelo novo Flamengo. agora. Tem o bracinho pequeno dele lá. ó. sim. Isaquias Isaquias Queiroz. Monstruoso. Isaquias Melhor, Queiroz. hein, Carlos Eu não Eduardo? lembro o Rony, cara. Agora ele parece o Rony, Parece né? o Rony. É. Isaquias Nossa, Queiroz. o braço do cara. Daniel Hipólito. Daiane dos Santos. Sensacional. Monstros sagrados. Magic Ademar Paula. Ferreira da Silva, Magic Paula, Hortência. Então, Aurélio Miguel, Rogério Boa. Sampaio. então Nossa, são Aurélio assuntos Miguel. dessa sexta-feira. Boa, Qual foi o Carlão. grande Boa. esportista brasileiro e onde vai ter uma festa junina bacana amanhã? Se você quiser mandar mensagem de áudio, você também pode enviar para o 19 991869070. 19 o DDD 9 91869070. É o seguinte, festa junina amanhã, onde vai ter, passa o endereço, manda áudio, pode falar o que vai ter de alimento, porque eu particularmente gosto mais de alimento do que de bebida. Manda o endereço onde vai ter festa, se é na igreja, se é no condomínio que é aberto, que pode receber a presença de terceiros. E qual foi o grande esportista brasileiro, na sua opinião? Boa, Hoje boa. são vários os assuntos, hein? Então eu conto com a sua participação. 19 99186 9070. E hoje, dia 23 de junho, tem o sarcófago, como não? Lógico. Tem o sarcófago. O Tem sarcófago está online. E quem ainda não pegou o novo ritmo, o novo quadro do sarcófago, versão 6.4, nós pegamos um jogo que foi no mesmo ano do lançamento de uma música. E hoje a música é essa. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Chove, chuva. Chove, Jorge Ben. Jorge Benjor, exatamente. Já foi bem, Carlão. Foi bem. Foi bem, né? Foi bem nessa, né? Mais um pouquinho. Hoje eu vou fazer uma prece. Essa é a música que foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago. E hoje envolve o Guarani. Envolve o Guarani. A gente só vai revelar qual é o jogo, quais são os atletas que participaram dessa peleja no final do programa. Boa. E hoje quem vai abrir o Arena CBN é você, Rafael Pio. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o nosso bolacha dos melhores do mundo. E no comando do streaming, levando O rei do quase entretenimento. nada de delay para todo o planeta, quiçá para outros universos, assim quando existir a internet. O coletinho, aliás, colete com camiseta. Daniel França. Levo nada a lugar nenhum. Nem. Arena CBN. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou. O Enem é
você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. Aproveite as condições exclusivas que a Land Rover Stefanini preparou para você. Discovery Sport SE-R Dynamic com taxa zero em 24 vezes, mais super bônus de até R$30 mil no seu usado. Vem para Stefanini, Avenida Doutor Armando Salles de Oliveira, 770. Telefone 19-3046-7500. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br e no Instagram, @amanhas.com.br. Além das medidas econômicas anunciadas, a Chevrolet zerou os juros para você. É isso mesmo que você ouviu. Venha para o feirão do Juro Zero na rede Chevrolet e confira a redução de preços na nossa linha Onix e Onix Plus com descontos de até R$10 mil e Juro Zero nas versões aspiradas. Ah, você prefere uma Tracker? Temos Juro Zero para ela também, nas versões LTZ e Premier. Mas corra, hein, que é por pouco tempo. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. Bora. 4 horas e 20 minutos. Ô, Carlão, qual foi o grande atleta olímpico, na sua opinião? Nossa, vários, hein? Nossa, vamos lá. Mas eu acho que por tudo que aconteceu, a medalha é Pierre de Coubertin, né? Que ele ganhou, Vanderlei Cordeiro de Lima em 2004. Eu já vou confirmar, mas eu acho que é por aí. Né? E todo aquele envolvimento do padre, né? Aquela comoção que estava no país em ele ganhar a maratona. Eu fico com o Vanderlei Cordeiro de Lima. E você? É aqui da nossa região, né? Fábio Chaib. Ah, então, que nem eu falei na abertura, pra mim me marcou muito aquelas Olimpíadas de 1992, em Barcelona, né, na Espanha. Sim. O Brasil conquistou a medalha de ouro no vôlei masculino, aquela geração, aquela equipe marcou bastante, ganhando da Holanda na final. Nossa, aquele time era Marcelo demais. Negrão, Nossa. Maurício... Era Dante, André... Não, 92 Tandy, era Maurício, Dante, Marcelo Tandy. Negrão, Giovanni. O Tandy não jogou. Não. Muito bom. Eu lembro do Maurício Negrão, o último ponto foi dele, inclusive. Não, quem que era? Não, que você falou que não jogou? O Tandy não. era... Tandy não. Não, 92. 92. Tandy. A final ele não jogou. Não, jogou. Jogou. O Tandy jogou a final. Negrão, Giovanni, Maurício. Carlão, Maurício. Eu acho que o Tandy não jogou a final, eu acho que ele não Mauri, jogou. Janel, Gomes. a Mauri, não foi, né? a Mauri tinha, né? No elenco tinha. Vamos ver, era Paulão. Agora sim. Anderson. O sexto. Aí Não, mais o novo. Anderson entrava. Ó, vamos lá então. Era Marcelo Negrão, Tandy, Maurício. Vamos ver. Paulão, Carlão. E agora eu esqueci. A gente já vai ver aqui. Vai, mas o sexteto titular. A equipe brasileira 92 era formada por Marcelo Negrão, Boa. Maurício, Paulão, Carlão, Giovanni E Tandy. Daí tinha o Pampa, o Talmo, Isso. Jorge Edson, Janelson, Amauri e Douglas Chiarotti. Isso aí. Tio Pampa? Eu acho que o Anderson é mais novo, Pio. O Anderson, você fala o treinador, né? Que agora é treinador. Que agora é treinador. Ele é da geração do André Heller. De 2004, Isso, né? aí ele tava. Boa. Chegamos no acordo, então? Sim, Tá não resolvido? vai brigar também. Passamos a linha de todo mundo que tava à disposição? Tá tudo certo. Então tá bom, então. Calma, também não é assim. Causou uma confusão no ouvinte, cara. Que bagunça. Gente, é só uma medalha, né? É só uma medalha. E aí, Rafael? Bom, O Viola Doce. não tem como não comentar sobre Robert Scheid, que é o maior Nossa, medalhista boa. olímpico do Robert Brasil. Scheid, hein?
Boa lembrança. Esse aí não tem como, mas pra mim, Cezão Cielo. César Cielo, esse natação. aí, pelo Santa, amor- Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste, para o aqui da mundo. nossa região. Alô, Santa Bárbara. esse Se você é moleque parente do absurdo, César cara. Cielo, manda uma mensagem pra Sim. gente também, né? Nossa, Pode mandar. sim. Quem sabe É. a gente não descola uma entrevista com ele, quem sabe um dia, Seria né? legal. Gente boa, viu? Gente boa, Lu? gente Eu já entrevistei ele uma vez. Boa, boa, boa. E pra você ouvinte, manda sua mensagem 19991869070. Começar falando aqui, a gente vai falar da Ponte que joga daqui a pouquinho, 7 horas da noite lá em Campinas, mas é no bairro de Campinas, na cidade de Goiânia, no estádio Antônio Ascioli contra o Atlético. A Ponte com muitos desfalques, não sei se vai dar tempo de falar todos até a abertura da jornada, mas são muitos desfalques que a Ponte tem pro jogo, porque antes, Carlão de Freitas, o que aconteceu com todo o poderoso Flamengo ontem aqui na nossa querida Bragança? Do céu, Flamengo irreconhecível. É claro que a atuação do Bragantino foi de encher os 4-0. olhos. O Bragantino jogou muito bem. A vitória não é anormal, né? Mas uma vitória por 2-1, 3-2, né? Mas um Flamengo muito abaixo, com erros grotescos, erros técnicos, sem uma finalização praticamente durante todo o jogo. E o Bragantino numa noite iluminada. Lucas Evangelista jogou demais, esse colombiano bom de bola, Mosqueira, Nossa, muito bom pelo lado esquerdo. E foi uma jornada histórica do Bragantino, de parabéns. Agora, o Flamengo, a inércia do Flamengo ontem foi terrível, assustador. O Bragantino teve 30 finalizações no jogo. Quantas? 30. Não é possível. Dá uma média de 3. Não, e erros horrorosos, né? Poxa, o erro do Wesley no gol, no quarto gol, né? Que ele vai tentar tirar, escorrega. Sim. Pelo amor, o Posso Davi pedir Luiz uma dando coisa? chutão. Horrível, O horrível. Fabião ia fazer uma conta de cabeça. Eu queria que você fizesse essa conta, Fábio Charles. Você falou 30 finalizações, 3 a cada. 10 minutos. Não, que aí o jogo teria 100. Meu Deus, mas... Nossa, não, entre matemática, não. 3 Nossa, minutos. estamos enrolados. Que burro Tá não, Uma a cada 3 minutos. Nossa, uma a cada 3 minutos, sim. não se atreva a perguntar Aí isso pra mim, pelo Ah, amor de eu, Mas Deus. cada eu fiquei distante Eu do também. assunto, porque quando envolve números, a situação vai E o complicando Matheus cada Cunha vez pegou mais. muito ontem, não era Matheus Cunha. Você sabia que eu goleiro do fiquei de Flamengo? recuperação todos os anos da escola? Da primeira Nossa, série é até o mesmo, terceiro Tony? colegial. Todo ano. Eu a Escapou partir da sexta série também. E Química. Não, química até passava. Minha mãe é química. Se eu ficasse de DP de Nossa química, eu tava senhora, enrolado. tá. Tem ouvinte no ar, Sua mãe é Bolacha? química? Hã? Sua mãe é química? Química, Que legal. química. Ela Vamos- dava aula de química? Não, ela inclusive? trabalha numa instituição. Isso, do governo do estado de São Paulo. Ah, que legal. Boa tarde, Arena CBN. Você que é o mais experiente do grupo aí, ó. Olha! Esse negócio do Eliel faltar hoje aí é um migué, né não? Sexta-feira, dor de garganta. Isso aí quer dar uma prolongada no final de semana, tomando uma geladinha. Eu vou jogar pra Cara, eu não vou mesa. falar O que nada, vocês não, porque- acham? Então, Boa eu vou ficar tarde, quieto porque o Thiago. silêncio não comete erros. E eu sei que ele tá ele tá na... No recinto ele está. Ele tá na emissora. Então, assim, eu vou ficar quieto. Se alguém quiser falar alguma coisa, o microfone tá aberto. À Ninguém? disposição. Não, eu tô tranquilo. Fábio Chaib, falar alguma Tô coisa? de boa. Você quer falar? Nossa. Ei, cara, e você tá no trampo, hein? Mas já falei, já. Ainda bem que eu não tô no jornada. Depois Obrigado. do trampo, falei. Cara, nós estamos recebendo muitos áudios, então eu vou pedir a ajuda de vocês, meus amigos. Botafogo líder da Série A. Será que aguenta ou é um elefante em cima da árvore? Elefante em cima da árvore. Acho que não, tá sólido o trabalho, tá ganhando jogos, mesmo jogando mal, tá ganhando jogos, dando um jeito de ganhar nos jogos, tá fazendo uma gordura importante, né? Já abre 5 pontos do Palmeiras, duelo de domingo entre Palmeiras e Botafogo. Caso o Botafogo vença, vai abrir 8 pontos do vice-líder, daí já é bastante coisa nessas 12 primeiras rodadas do campeonato. Mas o Botafogo tá achando os gols e Tiquinho Soares, pra quem não conhecia, está aí, marcando os gols, artilheiro do Brasileirão, 9 gols. E tem um detalhe importante, em próxima rodada, a gente tem o duelo do líder jogão. contra o vice-líder. Tem Palmeiras e Botafogo, domingo, às 4 horas da tarde, jogo que acontece no Allianz Parque. Mesmo se o Palmeiras vencer, ele não consegue atingir o Botafogo, não consegue chegar ao Sim. Botafogo, Mas que diminui o lidera prejuízo, né? com 27 pontos, né? O Palmeiras tem 22. Mas acredito que da rodada, deixa eu dar uma passada de olhos aqui, é o jogo mais importante, né? Nós temos aqui, Tem o Timão atrás de tirando o Vasco e Paranaense. Cuiabá, que é um jogo que prende a atenção, a gente tem... Aliás, o Vasco o bicho tá pegando lá, hein, velho? Vasco. Barbieri caiu, hein? Vasco Cuiabá, segunda, 8 da noite.
Quem que é? Ó, jogo bom, hein? Segunda, 9 da noite. Tem Timão, tem o Corinthians indo até a Arena da Baixada enfrentar o Atlético Paranaense. Ó, tem Agora não é Cruzeiro e Arena São da Paulo. Baixada mais, agora é Liga Arena. Liga Arena. É, mas ainda não chegou pra gente no protocolo da emissora, né? Ah, é verdade. Então continua a Arena da Baixada. É a Arena da Baixada. Você sabe a piadinha do Liga? Não, pode contar. Conta aí. Não dá. Não dá? E por que o peru não come macarrão? Porque ele tem. Por que, como que é? Peraí, por que o peru não come macarrão? Você não tava aqui Você não nessa? tava? Não. Essa foi durante a semana eu soltei essa. Ah, Líder de O peru não audiência. come macarrão porque ele fez um exame. O peru, o ave. Peru. sim, o peru. Isso. A gente come muito no Natal, né? Tem o peru de Natal. Sim. É, o peru, ele. Não a gente, né? Porque tem gente que não come carne, então nem todos. Vai, Lupi, vai lá aí. O peru, ele fez um exame e foi detectado que ele tinha alergia a glúten. Esse cara gosta. Mas o melhor é a imitação, é perfeita, cara. É perfeito. Tem o vídeo, Bolacha? Põe no ar. Boa tarde, Arena CBN. Bom, eu gosto muito do vôlei de praia. Então, Ricardo e Emanuel, Sandra e Adriana, para mim, são os que eu mais tenho lembranças boas nos Jogos Olímpicos. E o programa hoje está sensacional. Um abraço, Pio. Aí, vou deixar, né? 4 elementos na mesa, ela só escolheu mandou só um abraço um. pro Pio. Cara, Dá licença, gente. Outro bet. ela é a você. presidente do fã-clube. Presidente do fã-clube. Vamos dar um nome pro seu fã-clube. Mas Pio. eu sou- Viola doce. Eu sou fã de Bet. Palestrina. Deixa eu mandar. Eu já disse, é o único problema dela, ninguém é perfeito. Deixa eu mandar aqui um abraço pra. Deixa eu pegar o nome dela aqui. Lediane Teles. Eu sou fã do Maurício, considerado o melhor jogador do mundo, exatamente em 92. Inclusive, encontramos com ele em um shopping no último sábado e mandou o retrato dele aqui, ó. Retrato. ele mora Retrato. aqui, E ela falou que vai ter uma festa junina bacana em um colégio particular aqui da cidade. É a Lediana, e sou fã de carteirinha da CBN. Lediana, Show. a gente que é fã de carteirinha de você, viu? Você sempre nos alegra. Obrigado pela sua audiência. música do Pichote. Boa tarde, Fã de amigos do carteirinha. Arena. Atleta olímpica, Janete do basquete, sensacional. O Guina, lá de Nova Odessa. Obrigado ao Guina, quem mandou mensagem aqui. Sou barbarense e moro em Campinas desde 2009. Olá. Cezão Cielo é da nossa terra, gente boa e simples. Nossa, muito. O pai dele é médico pediatra lá na cidade. Com certeza farei uma entrevista com vocês. Abraço, seus mal acabados. Boa. Fernando Opa. Furlan. Ó, Fernando, eu gostei do mal acabados, mas o Eliel que é o principal. Hoje ele não tá aqui, mas a gente aceita também essa nomenclatura. Vanderlei Cordeiro de Lima, sem dúvida. Isso. Derivaldo Eita. Souza. Obrigado ao Derivaldo. Deixa eu ver, tem mais. Nossa, tem muita mensagem. Boa tarde. Arquidiocese Santa Isabel em Barão Geraldo. Festa Boa. junina. Barão Santa Geraldo, Isabel, hein? Barão, boa. Boa, boa. Eu gosto muito de festa junina. É Olha amanhã? só. Amanhã? Nossa, festa, tem um. festa junina de paróquia, de igreja, ela parece que é mais gostosa, né? Vai ter na São Jerônimo Emiliane, lá no Taquaral, também vai ter. Vai esse amanhã? final de semana. Amanhã e domingo. Aliás, domingo tem o Bingão. Lá na nossa, como é que vou- tá? Santa Cruz? Na Santa Cruz, eu acho que esse Tava fim de cheia semana não sábado. tem. né? Arraial de Santa Teresa tem aqui na paróquia Santa Teresa de Ávila, na rua João Batista Pupo de Moraes, no Parque Industrial. Olha aí, tradicional. Sábado das 6h30 às 10h30, domingo das 6h30 às 10h. Daqui a pouco eu vou falar o cardápio, porque agora é a hora do Boa. repórter CBN. Vamos lá. Repórter CBN. Sexta-feira, 23 de junho de 2023. O deputado Reinaldo Lopes, coordenador da reforma tributária na Câmara, negou a possibilidade de atender todo o setor de serviços com uma alíquota reduzida na proposta. O parlamentar destacou que os tratamentos diferenciados se direcionam a produtos ou segmentos específicos.
Ele também afirmou que as modificações na medida vão ser debatidas ao longo da próxima semana. Pelo texto, a reforma propõe uma alíquota reduzida em 50% para os segmentos de serviços de educação e saúde. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou que o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, não receba público pelos próximos 30 dias ou até que o caso de violência seja julgado. A torcida do Vasco também não vai poder frequentar outros estádios como visitante. Ontem, depois do clube perder por 1-0 para o Goiás, torcedores arremessarem objetos e fogos de artifício no campo. Eles também tentaram invadir camarotes e depredaram carros dos jogadores. O técnico Maurício Barbieri foi demitido depois do fim da partida. A decisão do STJD foi a mesma que foi dada contra o Santos por causa de uma confusão na Vila Belmiro nessa semana. O fundador da Ocean Gate, dona do submersível Titan, admitiu que o projeto da cápsula não era convencional. Ele afirmou durante a entrevista no ano passado que precisou quebrar algumas regras para construir o veículo. De acordo com documentos obtidos pela rede britânica BBC, o CEO da empresa ignorou diversos alertas de segurança que foram comunicados pelo vice-presidente da companhia. A Ocean Gate é responsável pelo submarino que implodiu durante uma expedição que levava passageiros aos destroços do Titanic. 5 pessoas estavam a bordo. Entre as vítimas estava o CEO da empresa, que também dirigia o veículo. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Mário Quintino traz as informações do trânsito. Boa tarde, Mário. Oi, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações da rodovia Campinas-Mogi, Lupe, porque aconteceu um acidente na chegada a Campinas. Acesso para a rodovia Dom Pedro foi um acidente com uma motociclista. Então, atenção quem vai acessar ali a rodovia Dom Pedro, região do Alphaville. No sentido contrário, em direção de Jaguariúna e Mogi, aí, por enquanto, o nosso ouvinte segue sem problemas. E vale a gente destacar também a situação da rodovia Dom Pedro, que já tem lentidão em Campinas, na chegada para a rodovia Anhanguera, atenção principalmente a partir da região dos Amarais. Lupe. Valeu, Mário. Você volta no ponto final, atualizando todas as situações das estradas e também do trânsito aqui na nossa cidade. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure um Hemocentro. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Os alunos do Progresso Bilíngue, além dos conteúdos disciplinares, aprendem a conhecer e a entender a si mesmos. O autoconhecimento auxilia a caminhar com mais segurança pelos diferentes desafios que a vida apresenta. Assim, contribuímos para o desenvolvimento do seu potencial e para a sua realização pessoal e profissional. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O outsourcing de impressão é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Arena CBN. Estamos de volta, 4h36. Eu falava do Arraiá Santa Teresa, lá no Parque Industrial. Mandaram até o cardápio aqui, ó. Lanche de pernil, lanche de linguiça, cachorro quente, pastel, churrasco, batata frita, caldo, milho verde, quentão, vinho quente. Nossa senhora. Doces, curau, canjica, morango com chocolate, uva com chocolate, morango do Nordeste. Maçã do amor, cocada, brigadeiro barra beijinho, cajuzinho barra bolo. Ó, vai ter bingo, hein?
Ah, não pode falar que vai ter bingo, né? Não vai ter bingo? Ah, vai ter. Vai ter um grande evento lá. Deixa eu ver. Tem mais áudio aí, Bolacha? Fala quanto? Não fala. Quanto vai sortear? Não pode falar. Pode ir, Bolacha. Vai aí. Boa tarde, equipe CBN. Maior esportista da minha época, que eu tenho 60 anos, foi João do Pulo, Reginaldo Campinas. Boa, valeu, Reginaldo. Mais um. Boa tarde, rapaziada. Quem fala é o Lucas, de Santa Bárbara. Acho que também pelo fato de ser Neymar Zete, eu considero o Neymar o maior atleta olímpico por ter trazido aquela primeira medalha inédita para o Brasil, né, do futebol, e também por todo o cenário, toda a história que foi naquela Olimpíada, a seleção desacreditada, ele também muito criticado por narradores, comentaristas, e ele ter batido o último pênalti ali foi praticamente poético, né, ainda mais contra a Alemanha. Estava presente, hein? Maracanã. Você tava lá? Jogão. Mas o maior atleta olímpico não por causa Não, disso... mas a justificativa dele Claro. tem uma explicação. Sim. Foi a primeira medalha de ouro do futebol. E coube ao Neymar bater o pênalti que deu a medalha de ouro ao Brasil. Ok. E o goleiro Everton pegou um pênalti da Alemanha também. Senão, Isso. cara. Mas a gente tem que respeitar, Rafael. Não, a gente respeita. Mas você tá fazendo a gente... uma cara de quem não tá concordando com o que o ouvinte falou. A gente respeita, mas o legal do assunto esportivo futebolístico é discordar e discutir no bom sentido. Sim. E eu acho que ele não está correto. Ok. Mas É que o Brasil, a minha opinião. futebol é visto nas Olimpíadas como sendo um peixe fora d'água, né? Na verdade. Eu concordo com a importância daquele momento, do Sim, Neymar foi assumir a animal. responsabilidade e tudo mais. Agora, o maior atleta olímpico ser o Neymar por sim. Não. Mas o Fabião tocou num assunto. Cara, o que eu vou falar é até meio impopular. Cara, não me pegou em nenhum momento, sabe? Tipo, foi legal, tal, desliguei a Sim, TV. é que ganhou, né? Tinha aquele tabu de nunca ter ganho. né? Mas, cara, vamos supor, se me perguntar assim, fale os 5 jogos da sua vida da seleção brasileira. É um jogo que eu não, e a vou Alemanha lembrar. veio com o sub-19, não era isso? Foi né? importante tudo, Sim. mas pra mim, como um torcedor da seleção, não me pegou, não. É legal a quebra do tabu, né? Tem mais participação? Tem mais áudio, Bolacha? Vamos com mais áudio. Boa tarde, pessoal da Arena CBN. Amanhã, lá no estacionamento do Shopping Unimart, vai ter a festa junina da minha escola. Opa, que legal. Lá, hein? e eu vou dançar. Esse período é Cearazinho, gostoso porque Quem que é? assim. É o Cearazinho. É o Cearazinho? É o Cearazinho. Porque eu quero na Sensacional. escola, quando tinha esse período, a gente. O pessoal abria a mão das aulas para ensaiar a quadrilha, né? Então aí legal. tinha o dia da apresentação. Então amanhã vai ter a apresentação lá da escola do nosso amigo. Mas ele não falou o nome dele. O Pio conhece, É o o- É o do Cearazinho. espeto, não é? Não, é o Cearazinho. O primeiro nome dele é o... Oh, meu Deus do céu. Luca. É Gustavo. Gustavo Cearazinho. Gustavo Cearazinho. Grande Gus. Boa tarde, Arena. Guilherme do Ouro Verde. Boa. Disseram que tá faltando alguém aí hoje, mas, cara, nem percebi falta de ninguém aí hoje. Ele é algo, né? Mas o cara que faz, o filho faz Os aniversário haters todo aproveitam a mês. ausência de Tá aí, Léo né? Almeida pra. Arrumaram outra desculpa pra faltar? Tem mais, Mas hein? sabe o que é interessante? Esse é um de 12. Então, mas ele carrega uma fama lá de Ribeirão Preto meio parecida, né, meu? É, meio parecida. Não encaixa, né, na mesma Foi frase. alertado sobre Mas eu não vou falar nada, viu? Eu tô quieto na minha, porque assim, é melhor evitar a catástrofe. Assunto sério agora, Carlão. Vamos lá. Turra, novo técnico do Santos, Paulo Turra, foi demitido recentemente do Atlético e vai tentar ser o bombeiro do peixe, porque literalmente a Vila Belmiro tá pegando fogo. Verdade, Lupe. E foi surpreendente, né? Até porque se falava em Fábio Carille, se falava também em Roger Machado, né? Mas o Carille, o que pegou também foi a situação contratual. O Santos oferece um contrato até o fim do Campeonato Brasileiro, porque vai ter aí a troca de diretoria, né? Vai ter eleição no Santos e o Carille aí ficou amedrontado, porque ele tem 2 anos de contrato lá no futebol japonês. E o Roger Machado chegou a ser ventilado e tal, mas acho que não houve nenhum contato, né, mais forte. E veio o Paulo Turra, me surpreendeu, né? O Paulo Turra vivendo um bom momento, né? Agora alçando voos
né, fazendo a carreira solo e já pega o Santos agora. Como você disse, Lupe, é um Santos tumultuado, ambiente complicado, pesado, equipe fraca, né? Uma equipe frágil, tem demonstrado isso no Brasileirão. Ele vai ter muito trabalho para colocar aí o Santos no caminho das vitórias. Mas sabe o que é legal, Chaib, Pio? Saiu novo daquela nome. questão, Legal, sabe? Quem que vem? Vem Lisca. Vem Fábio Carille. Não, Fábio Carille, cara, ontem a hora que... Há pouco tempo a torcida do Santos, mas estava, meu Deus do céu, protestando como protestou agora com o André Helman. Exatamente. Para o Carille. Aí você traz o Carille de volta, não faz o menor sentido. Eu acho que eu gostei exatamente por isso, por sair do círculo vicioso. Esta foi a opinião isenta de Rafael Pio. Sem mágoas. O Paulo Turra, que tem mais de 70% de aproveitamento no Atlético Paranaense, foi demitido por uma questão de... No Atlético é difícil. Relacionamento, né? Também, lá com o Filipão. Se você não falar a língua do Petralha, filho, você tá fora. Ele braço direito do Filipão, o Filipão acabou saindo, mas ele foi demitido com mais de 70%. Time quase classificado na Libertadores. Classificado, né? Classificado. Copa do Brasil nas quartas, brasileiro muito bem também. Mas eu tô na expectativa do trabalho do Turra, porque na verdade é a primeira vez, né, ele sozinho, né, porque no Atlético, mesmo ele sendo treinador, mas por várias vezes a gente acompanha sempre ali no banco, e o Filipão, cara, muito respeito, né, e com certeza o Paulo Turra a escola dele é muito boa. E agora o Filipão desde do Palmeiras, e né? agora o Paulo Turra sem o Filipão, vamos ver. E é um desafio, China, né, cara? E outra, se ele conseguir colocar o Santos no eixo, poxa, pra ele vai ser importante. Tá numa renovação com uma outra diretoria, de repente o Santos ano que vem com uma outra perspectiva. Que ele tenha sorte, cara. É bom, o Lupe citou bem, um cara novo no mercado, ideias novas. Que ele tenha o que sorte. A gente não pode confundir é que assim, o problema não é só o técnico do Santos. Não, muito o problema pelo do Santos não é só Lupe. o técnico. Muito pelo O contrário. Paulo Turra pode chegar com uma nova metodologia de trabalho, com uma nova filosofia, organizar com o que ele tem em mãos. Tem a abertura da janela, mas do jeito que tá o Santos, dificilmente vai vir um grande craque, apesar que o Neymar aí tem falado que quer voltar pro Santos, mas dificilmente... Nossa, cara, eu vou embora, velho. Toca aí, então. Você iria acreditar que o Neymar viria agora para o Santos, cara? Mas, cara, esses problemas, assim, quando a gente falar o Santos treinador, Corinthians, Luxemburgo, se o problema realmente fosse o treinador, era muito fácil de resolver. Manda embora e já era, estamos conversado. Mas não, o Corinthians vive um problema complicado, financeiro, problema político. Nada pra vocês, o Santos, então, nem se fala. Esse ano é um ano turbulento, não só pela falta de dinheiro, mas por ser véspera de eleição. Então é muito difícil. Se o problema fosse só o treinador, poxa, era muito tranquilo. O buraco é muito mais embaixo, né? Turbulento e borbulhante também tá em São Januário, hein? Quem será que vai ser o treinador do... Aliás, o futebol brasileiro tá doente, né? Até quando a gente vai ver essas imagens? Até aconteceu a morte de um cara importante no futebol, jogador, técnico, imprensa, qualquer coisa vai... Mesmo assim... Tem outra, hoje pela manhã eu falava com o Pio, teve uma cena, o pai com uma filha e o pai não querendo sair, porque lá embaixo tava, desculpa a palavra, um inferno, né? E os vídeos cavalaria, tal, bomba, gás lacrimogêneo. Aí você com um filho não podendo... E a polícia exigindo que você saia do local. Gente, é triste. Difícil. Tá. Vamos com mais alguns áudios, Bolacha, pra gente falar da Ponte Preta que entra em campo daqui a pouco. Boa tarde, tão nobres comunicadores. Olha, que nobres. Sobre o atleta Ademar Ferreira da Silva, Boa. Bicampeão olímpico, numa época que não tinha tanta tecnologia, não tinha tanta frescura. Então, esse Instagram é um grande. E por ele ser da raça negra, aí é mais sensacional ainda. Boa. Outro detalhe, os últimos jogadores de futebol brasileiro que ganharam, esse não dedico nada, porque eles fizeram um monte de palhaçada, não quiseram mostrar o patrocinador, então para eles não. O restante, todos merecem meu apoio. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro
Deixa eu ver, eu esqueci o nome. O Silas Miranda. Boa tarde, essa música de Jorge Ben é de 1963. Olha, ano do Bi do Peixe. É, a música do sarcófago, hein? Música do sarcófago. Deixa eu ver quem mandou também. Boa tarde, Arena. Estarei vendo a Ponte perder hoje. E o ano do jogo é 63. Ele vai acompanhar com a gente. É o Wilson Capra. Vamos ser otimistas, Wilson. Vamos ser otimistas. Difícil, né, Wilson? Jorge bem ligado ao futebol. Quem mandou mensagem pra gente também foi o... Deixa eu pegar aqui. 2000 com a Ponte aqui. Boa tarde, equipe divertida. Fabiana Murer, do Salto com Vara. João Carlos. Aliás, uma das decisões e o nome dele é o João importantes. Carlos Murer. Tem até um parentesco com ela. Ela é de Campinas, né? Ela é Fabiana, de... Eu lembro que ela treinava. Será que o João Carlos é Pode parente? ser, pode ser. Manda aí, João. Boa, Renato Bugrino, tá te elogiando aqui, viu, Carlão? Gosta muito de você, Carlão. Renatão, um abraço. Boa, Renato. Valeu, Renato. Ah. Esse aqui é o grupo da polícia. Vamos ver aqui. O Pio até chora. Boa tarde, nesta terça-feira. Tudo a ver. Boa. Eles se dão muito bem, cara. Boa tarde. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Vinícius. O Spurs saiu na frente na NBA. Ficamos com o Emba, a escolha do draft ontem. Esse francês joga demais. Foi escolhido pelo Santo Antônio Spurs. Juntando os temas Olimpíadas e quadrilha, nosso maior atleta olímpico se chama Daniel Alves. Ô, louco. Mas agora falando sério. Ô, louco. Nossa senhora. Ele tava naquela seleção? Agora. Ah, é verdade. Não, isso aqui... tá, ele fez uma brincadeira. A gente tá falando de Mas agora falando sério, pra mim nosso maior atleta olímpico se chama Robert Scheid. Guilherme Abreu. Aí sim, Guilherme, pô, você me derruba desse jeito, cara. Pelo amor de Deus, vou tomar uma advertência já do Eliel. Tomara que não esteja ouvindo. Aqui é o Edson Magalhães, tudo bem, pessoal da Arena? Em se tratando de medalha de ouro, não podemos deixar de lembrar do nosso campeoníssimo João do Pulo. Opa! Simplesmente fenomenal, excelente programa, grande abraço a todos. Obrigado, mandou mensagem também aqui o Jaime, grande Jaime. Jaiminho da Terra do Surf, lá em Ubatuba, né? Jaiminho mandando mensagem pra gente. Carlão, Ponte Preta entra em campo hoje. Eu vou começar com o Pio, comecei com você duas vezes. Ô Pio, Ponte, deixa eu pegar os desfalques aqui da Ponte. São vários. São vários desfalques, parece que não tem o Eliel. O Eliel não, o Gé. O Eliel será o substituto. Matheus Jesus. Fábio Sanches também tá fora. Quem mais? Felipinho. Ah lá. Felipinho não viajou, viu? Felipinho não viajou. Não viajou. Isso, o Felipinho não viajou, hein? Vocês gostam de uma polêmica também, hein? Aqui, Fábio Sanches, Ramon, que é do Atlético, Matheus Jesus, Felipinho, Pablo Diego, Mailton e Gé. É muita gente fora, hein? Ó, Fábio Sanches, Matheus Jesus e Pablo Diego, pra mim, os três principais desfalques da Ponte pro jogo de daqui a pouco. Não coloco o Gé como um desfalque tão sentido, porque, infelizmente, o Gé na Série B ainda não conseguiu achar o espaço, a forma de jogar, enfim. É um jogador voluntarioso, aquela coisa toda, mas ainda não encaixou com a Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que a Ponte, em condições normais e com o elenco todo à disposição, ela poderia fazer frente lá no Antônio Ascioli, até porque o Atlético também vive um momento complicado. Mas com esses desfalques, e eu tentei no CBN Sports induzir a resposta de Carlos Eduardo, ele não entrou na minha, então agora dou a minha opinião. O Atlético passa a ser, infelizmente, bem favorito para o jogo, levando em consideração os desfalques da Ponte. Atual campeão goiano, o Atlético, que não faz ainda uma boa Série B. O investimento alto, estrutura excelente, mas que ainda não figura entre os principais times da competição. E lá, Carlão, conheço bem. Se o time não joga até ali os 30 do primeiro tempo, é claro que a torcida incentiva. Aí é complicado. Aí eles jogam... Não é que eles falam jogam contra, mas existe ali toda aquela pressão, tipo, precisa armar uma jogada, a bola tá com o lateral direito, a coisa não tá encaixando, ele vai recuar pro goleiro, aí vem vaia. Então, eu acho que essa pode ser a chave do sucesso pra Ponte. Não tomar o gol no início, né? Estar bem atenta defensivamente, personalidade quando estiver com a bola, encarar, não ter medo. Mas eu tô com o Pio, eu não acho que o Atlético é super favorito, mas é favorito. Num betzinho hoje eu apostaria no Atlético Goianiense, torcendo muito para eu não ganhar, mas eu acho que o Atlético é o favorito. Mas esse fator
de estar a 6 jogos sem vencer, essa pressão que existe já em cima do trabalho do Alberto Valentim, pode ser algo importante para a Ponte explorar. Agora, tem que estar ligada, né? Concentrada, focada no jogo, porque entra numa partida dessa, toma o gol com 5 minutos, tudo que foi treinado, trabalhado, vai por água abaixo, mas é uma situação difícil. Eu acho que até o empate não resolve a situação da Ponte em termos de briga para não cair, mas antes do jogo, o empate a gente pode considerar como um bom resultado. É um belo treinador, Alberto Valentim. Belo treinador. Belo treinador. Aqui, né? Mas, ó, vou falar pra você, tá? Se não ganhar hoje, é mais o Alberto também ameaçado. tá difícil emplacar um trabalho, difícil, né, cara? Ele é bom treinador, boa pessoa, cria como jogador aqui do Guarani, campeão de 94 da Copa São Paulo, mas tá precisando encaixar um trabalho, permanecer uma temporada, né? Falando em trabalho, tem um trabalho novo começando no domingo de Humberto Louser no Bugre contra o Vitória, parada difícil. O Vitória é o melhor visitante da Série B, 72% de aproveitamento, 6 jogos longe do Barradão, 4 vitórias. Parada difícil. Também considero o Vitória favorito. Só que é favorito, porém joga no brinco de ouro. A gente sabe da força do Guarani. O Guarani empolgado com o retorno do Humberto Louser. Você esteve lá durante a semana. O Regis treinou bem. Então é uma situação que o Guarani dá para controlar. Existe esse fator Giovanni Augusto, né, em que faz o torcedor ir para o estádio com aquela pimentinha para pegar no pé do Giovanni Augusto, mais uma vez, esportivamente, claro, tudo dentro de um respeito, mas é algo em que o torcedor do Guarani pode se apegar para buscar aí incentivar o Bugre a conquistar esta vitória sobre o Vitória. Daqui a pouco a gente vai com os palpites desses nobres colegas dos jogos da Série B, Ponte e Guarani, e também da Série A. Vamos com mais áudios? Mais alguns áudios? Tem muitos áudios, Rafael. Que bom! Aí, galera da CBN. Hoje, Ponte Preta vai ganhar de 0-0. Entendeu? 0-0 hoje ela ganha. E a festa junina amanhã, ali no bairro São João, pé da Lagoa do Mingoni, na igreja São João. Boa. Lá é bom, hein? Nossa, lá é muito bom. É. Alô, região do Mingoni, né? Lá é muito bom, é uma Jardim das Bandeiras, uma igreja azulzinha, assim, e tem na frente um espação grande. É Boa. muito bom lá. A gente pode combinar de ir lá, hein, Rafael? Acho que lá é uma boa. Pode ser? Pode. Depois a gente combina. Mais um. Muito boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas, da programação Arena Esportiva. Aqui é João Silva de Hortolândia. Um abraço. Estamos sempre ligados na CBN e nos programas esportivos. Nossa! Uma voz dessa aí faz bom na noite, hein? O João podia mandar outro áudio gravando uma vinheta, né? No ar, o Arena CBN. Boa. Manda aí, João. Vai! Boa tarde, amigos do Arena, JP de Moraes. Opa! Maiores esportistas, Robert Scheid, maior medalhista olímpico brasileiro, e Daniel Dias, o maior medalhista boa lembrança. Cara. Boa lembrança. Fala, pessoal. Boa tarde. Meu, falou de Olimpíadas, não tem como, cara. Geração de 92, vem ali representada pelo vôlei, tanto masculino quanto o feminino, pela natação, Gustavo Borges. Grande Gustavo Não tem outro. Acho que preto, falou em Olimpíada, a primeira coisa que vem na cabeça. Um abraço, pessoal. E o peixe, será que vai agora, hein? Vai! O Aurélio... Deve o peixe afogar? Não afoga, né? Não afoga. O Aurélio Miguel tem uma medalha de ouro? Uma medalha. Uma de ouro ele tem, né? E o Rogério Sampaio também. O Rogério Sampaio tem. Dá tempo de mais um antes do break, Bolachinha? Então vamos lá. Vai, Bolacha. Vai. Eu fugi de Ribeirão porque eu não gosto do calor. Eu sou Joaquim da Barra. Opa, Ribeirão. meu conterrâneo, hein? Então, tô aqui tranquilo. Agora, vim falar pelos corredores aí da CBN, no centro aí de Campinas. São os ouvintes, Léo, não sou eu. Tem gente que tá tremendo de frio, não consegue nem aprender nem apresentar o programa e quer voltar para Ribeirão. Ele vai precisar de um assessor para gerenciar a crise. Gerenciador de crise. Nossa, que desesperador por dentro. Vamos para o seguinte, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o sarcófago e mais áudios dos ouvintes falando de festa junina. Onde vai ter festa junina? Amanhã eu quero festar. Rasgar a festa junina. Rasgar o protocolo. Nossa. Quem foi o maior medalhista?
Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Quer saber por que a família Volkswagen Meteor entrega mais valor para o seu negócio? Porque são os caminhões extra pesados que entregam mais eficiência, conforto, segurança e tecnologia. E em junho, com taxa exclusiva de 0,99. Isso mesmo, 0,99. Ou seja, agora entregam ainda mais rentabilidade. Passe em uma concessionária e descubra por que um caminhão da família Volkswagen Meteor é um investimento com retorno garantido. No trânsito, escolha a vida. Eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou. O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. Arena CBN. Chove chuva. Bem demais, hein? Foi bem. Bem demais. São 4 horas e 57 minutos. Foi bem. Abre pra gente, o Bolacha, o sarcófago e solta a música na sequência, porque essa música ela foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje, que envolve o Guarani. Dia 23 de junho de interrogação. Qual era a equipe do Guarani? Só um minutinho. Dá uma segurada aí, Fábio Scheib. Segura aí, Fabião. Campeonato Paulista, hein? Campeonato Paulista em junho. Vocês vão quebrando a cabeça aí agora. 93 era. Estádio Ademar Pereira de Barros. Araçatuba. Por favor, chugar. Ademar de Barros é estádio de oração. Araraquara. O Guarani venceu a Ferroviária. O Guarani tinha Hilton. E a Ferroviária tinha Galhardo. Em que ano foi esse jogo, meu amigo Rafael Ângelo Pio? 1963. 1900, sempre estudando de forma antecipada. E aí, Scheib? Não vai falar quem que era o trocador de flauta, quem era o rapaz que segurava o microfone, o do tambor. Não vai achar que eu tô olhando no Google. Tá bom. Manda. 1962, o bicampeonato mundial do Brasil deu essa... Foi antes dessa partida de Guarani, quem? Ferroviária, né? Você tá prestando atenção no programa, hein? E aí, Carlão? Cara, eu tô achando que é 63 aí a galera. Não, pode falar mesmo. Não, já chutou o balde mesmo. Mas eu vou de... Vai de 63 que você acerta. Vou de 63, verdade. Foi isso. 1960. Rafael Pio. 1963, o lançamento de Chove Chuva de Jorge Benjor e o ano em que o Guarani venceu a Ferroviária por 3-1. Se segure na cadeira, Fábio Scheib, com os nomes das escalações. Vai! Guarani: Dimas, Oswaldo Cunha, Ditinho, Diogo e Hilton. Heraldo, Jurandir, Amauri, Américo, Murolo, Chão Macalé e Oswaldo. Francisco Sarno era o técnico do Guarani. Se segura agora, hein? Vamos lá. A Ferroviária tinha Toninho, Zé Maria, Fogueira, Galhardo e Fernando Sátiro. Rodrigues, o Peixinho, tava lá. O Ailton Tales, o Capitão. E o Souza. Eu não entendi o nome do técnico da Ferroviária, que eu mesmo escrevi. Que bom. É isso. Dá tempo de mais áudios ou a gente já tá esnuro? Já era, papai. Já era? Pessoal, daqui a pouquinho, 6h30, tem abertura da jornada esportiva aqui na CBN para Atlético Goianiense e Ponte Preta, com Marcos Guarizo na narração, Carlão de Freitas. Não faça isso! Marcos, você tá maluco? Ele caiu da cadeira agora. Nossa, ele tá dormindo, ele tá descansando. Quem será o narrador? O narrador será Marco Guarizo, Carlão de Freitas. Eu estarei nessa junto com o Fábio Scheib. E na segunda-feira o Arena tá de volta. Ótimo final de semana. A gente se vê daqui a pouquinho. E também domingo tem jogo do Guarani contra o Vitória. Fui! Valeu! Repórteres